A Corus é daquelas marcas que percebem mesmo bem o que é que os atletas precisam. E o resultado disso é que entregam um produto com uma ótima relação qualidade-preço. Depois de ter testado o Corus Pace 2 e também a versão 3, a minha questão é, o que é que o Pace Pro tem para oferecer? E outra questão, quem tem as versões anteriores, faz sentido fazer a atualização? Para perceber isso, eu dei-lhe um tratamento sério, fiz treinos longos, séries e a meia maratona dos descobrimentos. Depois de tudo isso e de utilizar durante algumas semanas, tenho toda a informação reunida para te dizer como foi a minha experiência, o que é que eu gostei mais, o que pode ser melhorado e dar-te a minha conclusão. Este menino tem aqui o Corus Pace Pro. É muito leve, pesa menos de 50 gramas, com um display de 1.3 polegadas feito de mineral glass e tem touchscreen. É à prova d'água, está preparado para algumas atividades aquáticas, mas não para mergulho. Com 2 horas de carga, consegues até 20 dias, mais 5 comparativamente com a versão anterior, e com o GPS ligado, na verdade, com a frequência dupla, ele vai aguentar no máximo até 31 horas, mais 15 comparativamente também com a versão anterior. Em relação à memória para armazenar informação, tivemos aqui um grande update, passámos de 4 GB para 32. Nos sistemas de localização podemos contar com GPS GLONASS e Galileu e tem a possibilidade de navegar mapas com checkpoint, trackback e o controle através de touchscreen. Vamos falar de precisão. Eu pude comparar com o meu 965, simplesmente porque é o equipamento que eu utilizo de uma forma mais regular e pude fazer então aqui alguns testes. Primeiro, sistema de localização. Ali as duas linhas muito certinhas, seja numa zona fora da cidade ou mesmo na cidade, passando por baixo de alguns viadutos, acabou por ser um registro muito preciso comparativamente com o trajeto que eu costumo fazer. Em relação ao registro do sono, a diferença é mínima, na verdade é sempre complicado de fazer esta análise, pois eu coloco em cada pulso e basta movimentar-me um pouco mais e que os valores podem ser diferentes. Contudo, como eu mencionei, os dados são muito aproximados e portanto não há aqui nada a acrescentar. E em relação aos batimentos cardíacos, bem, aqui é que realmente há uma grande diferença. E na verdade eu não estou propriamente muito satisfeito com os dados que eu tenho conseguido obter no 965, sem banda, atenção. Isto porquê? Estou no momento em que estou em zona 2 ou zona 3, eu percebo perfeitamente que estou a aumentar o ritmo e verifico que os dados são muito discrepantes. Atenção, no 965, onde quando não tenho banda, o registro é muito abaixo daquilo que eu estou a sentir, portanto não está correto de todo. Quando eu coloco banda, consigo perceber que os dados batem certo, estão ali alinhados com aquilo que eu estou a sentir naquele momento. Qual é que é o ponto que eu tenho de salientar aqui? É que o Corus Pace Pro, na verdade, comparativamente com a banda da Garmin, que na minha opinião acaba por atribuir aqui um resultado mais preciso, o Corus Pace Pro, os dados que estão a oferecer no pulso são muito semelhantes à banda. E agora vamos falar de sensores. E aqui temos o sensor de batimentos cardíacos no pulso. Atenção que até o momento, esta foi a única marca que eu verifiquei que menciona, mesmo no próprio site, que podem não funcionar corretamente para alguém que tenha uma tatuagem no braço. Depois temos também o altímetro barométrico, acelerómetro, giroscópio, o sensor de temperatura, tem bússola. Em relação à conectividade tens Wi-Fi, tens também Bluetooth, onde vais fazer uma ligação com a aplicação da Corus. Ele também é compatível com equipamentos terceiros, onde podes ligar uns earbuds ou então uma banda cardíaca. E agora vamos falar de corrida, onde tens o nível de corrida, a estimativa de prova, tens também a distribuição da intensidade e a tendência da intensidade, assim como a informação sobre o tempo de recuperação e a média dos últimos 7 dias. Podes usar algumas ferramentas durante o treino, neste caso tens o Virtual Pacer, o Virtual Run, o Running Form Test e o Resting Heart Rate. Todas estas opções acabam por te ajudar no momento em que estás a fazer exercício, mas também a obter mais algumas informações que são partilhadas com a aplicação para analisares pós-prova ou pós o treino e preparar a prova seguinte. Em relação às modalidades, ele é muito completo, tem corrida, bicicleta e natação, tem também triatlo, mas tem um conjunto de modalidades que vai garantir que vai abranger todas aquelas que são as mais relevantes para ter sempre o tracking do exercício que fazes. Em relação aos mapas, podes adicionar rotas de navegação e depois seguires esse trajeto. Quando inicias um treino, quais é que são os dados obtidos? Neste caso, tens o pace, a distância, as zonas, o training load, a cadência, o comprimento da passada, o running power, tens a elevação e o efeito treino. Em relação à saúde, para além do registro do sono, tens, muito importante, os alertas diários, HRV,
a carga de treino, e neste caso acabas por ter a informação que é recolhida nos últimos 7 dias que são partilhadas. E aqui não só os dados do sono, mas também o impacto que estás a ter consoante o nível de intensidade que colocas no exercício e também o tempo de recuperação que é necessário. Antes de indicar o que é que eu gostei mais e que pode ser melhorado, quero apenas convidar-te a continuares a passar aqui no canal. Todas as semanas tens novos vídeos e também no meu Instagram, onde eu partilho um pouco mais cedo aquilo que eu estou a testar. E se quiseres acompanhar os treinos, está tudo partilhado no meu Strava. Pois bem, então o que é que eu gostei mais neste relógio GPS? Em primeiro lugar, a autonomia. Depois, a quantidade de informação e os dados relevantes que consegues obter durante o treino e que te permite depois analisar não só no próprio equipamento, mas na aplicação para preparares o próximo desafio. A fluidez, ele é mesmo bastante rápido no momento em que estás a aceder à informação. É bastante intuitivo, user-friendly, e a aplicação é muito completa, portanto não só estou a falar do relógio, mas também tens aqui dados extra na aplicação. Tem AMOLED e neste caso faz uma ótima gestão da autonomia que acaba por ter, garantindo a qualidade do display, muito relevante. E também, fundamentalmente, a precisão do GPS, mas também dos batimentos cardíacos, mesmo sem banda. Em relação ao que pode ser melhorado, em primeiro lugar, tenho de falar sobre o preço, pois eu não posso esquecer qual é que é o valor que custa a versão anterior, o Pace 3, e neste caso o Pace Pro não tem propriamente aqui muitas novidades, é um display AMOLED, tem aqui pequenas diferenças, mas face àquilo que acaba por oferecer ao valor que ele tem neste momento, portanto é algo que deve ser ponderado. E depois, este design que ele tem, e atenção que isto pode ser uma questão de gosto, acho mesmo muito minimalista, que pode ser um pouco mais arrojado para um relógio GPS mais focado na performance. Mas como eu mencionei, isto é apenas uma opinião pessoal. Mas vamos falar da minha experiência com este relógio GPS. É verdade que eu já testei o Pace 2 e o Pace 3, portanto foi mesmo muito suave esta transição para este equipamento. No momento em que ele chegou, que eu pude fazer uma parametrização, parece que tudo bate certo, ele está devidamente preparado para quem vai começar a utilizar, coloca no pulso e está pronto para fazer o exercício. Eu tive sempre uma boa experiência desde o início, portanto eu acho que não só quem já tem alguma experiência com acordes, mas também quem vai começar agora vai ter aqui uma excelente relação e ligação com este equipamento. Quando eu testo um relógio GPS de acordes, tenho sempre a ideia que ele está mesmo muito focado na performance. Tem alguns componentes sobre a saúde, mas é muito detalhado na questão do treino, da recuperação, no planeamento que tens de fazer. É também compatível com algumas aplicações como Training Peaks, que vão ajudar claramente a preparar o treino que queremos fazer e com uma ligação com o treinador. É também compatível com o Strava, mas não é propriamente aquele equipamento para tu receberes as notificações, responderes diretamente. Ele recebe sim as notificações, mas não vais verificar as imagens e enviar as emojis. Não é esse o objetivo deste smartwatch. Aqui o foco é mesmo muito claro em ter alguns dados relacionados com a saúde e uma aposta muito superior na performance. Uma das opções que neste momento valoriza é ter um display AMOLED e que na verdade esta é a grande diferença comparativamente com a versão anterior. Mas eu tenho de mencionar o seguinte, a Corus deixou-nos mal habituados, neste caso o Pace 2 e o Pace 3 para mim são equipamentos de topo que oferecem aquilo que nós precisamos, são mesmo muito completos. Portanto, neste momento é complicado trazer aqui algumas novidades que venham transformar completamente esta experiência que conseguimos obter. Na verdade, este modelo, e sendo muito claro, quem tem a versão anterior e pretende fazer uma atualização, só se valorizarem brutalmente a questão de ter AMOLED. E atenção, para algumas pessoas podem fazer a diferença. Agora, a nível de métricas, não noto que exista, se calhar, aqui um motivo específico para atualizar. Agora, se vais começar com a Corus ou se procuras um novo equipamento e estás a ponderar qual é que faz mais sentido, se selecionares o Pace 3, na minha opinião, acabas por ter algo mesmo muito completo. E mesmo o Pace 2, devo dizer-te isso. Agora, tendo a possibilidade de investir um pouco mais e se valorizas o AMOLED, para quem gosta dessa qualidade de display, então faz sentido este equipamento, obviamente estará mais preparado. Há um detalhe que eu gosto também na Corus que está relacionado com a atualização de equipamentos. Eles quando lançam este tipo de relógios GPS, não é que estejam a lançar todos os anos, como algumas marcas fazem, eles procuram lançar, mas ir atualizando consoante o tempo e mesmo adicionar aqui algumas funções que vêm
no meu ponto de vista, optimizar e também valorizar mais o equipamento que os atletas possuem. Na verdade, já fizeram o investimento, acabam por ter algo melhorado. Neste momento, eu utilizo para todos os meus treinos diários, e obviamente que eu também tenho um histórico no 965, mas algumas vezes eu utilizo o Pace 3 e sem dúvida que o Pace Pro seria uma excelente opção para utilizar nos meus treinos. Não só porque eu confio bastante nestas métricas, como o foco está naquilo que eu também procuro, mais relacionado com a performance, obter alguns dados relacionados como foi o nosso treino e o que é que podemos melhorar para o próximo, trabalhar também o planeamento e a análise. E eu acho que ele corresponde exatamente para isso. Se estiveres à procura de um relógio GPS, é neste ponto que tu tens de verificar contigo próprio o que é que tu vais valorizar mais. E atenção, podes preferir algo mais relacionado com lifestyle, ou seja, uma melhor integração com o teu smartphone, de receber aqui as mensagens, responderes diretamente, eventualmente até gravares aqui algum áudio. E não é propriamente este equipamento que está focado nisso. Para isso eu vou-te colocar um link aqui no final, onde vais ter uma boa alternativa para esse campo. Agora, algo muito focado na performance, com dados sobre a saúde e com uma boa precisão, sem dúvida. Coros Pace 2, Pace 3 e fundamentalmente neste caso aqui o Pace Pro, que acaba por ser aqui uma boa alternativa. Ficas aqui com a minha opinião e também com estes dois links diferentes que têm dois caminhos distintos. Algo mais para o lifestyle e também algo dentro da performance. Ficas aqui com esta informação, espero ter ajudado. Se tiveres dúvidas, coloca nos comentários que eu vou responder sempre que possível. Um abraço, bons treinos e até ao próximo vídeo.